Bom, agora nós vamos falar sobre aquelas modalidades de ingressos de recursos que nós vimos lá no início da apresentação. Rendimento de aplicação financeira, contrapartida, outros ingressos e outros recursos. Vamos começar com os rendimentos de aplicação financeira. Bom, o artigo 38 estabelece que os recursos, enquanto não empregados na sua finalidade, serão obrigatoriamente aplicados em fundo de aplicação financeira de curto prazo, de baixo risco, lastreado em títulos da dívida pública. Os rendimentos da aplicação financeira não são considerados como contrapartida, podendo ser aplicados no objeto pactuado, desde que autorizados na forma do inciso 5 do caput do artigo 31, estando sujeitos às mesmas regras de prestação de contas e de devolução dos recursos previstas neste decreto. Bom, o artigo 31 estabelece que poderão ser realizadas por apostila as seguintes alterações: utilização dos rendimentos de aplicações financeiras ou dos saldos porventura existentes antes do término da execução da parceria para aplicação no objeto pactuado. O rendimento ele é creditado pelo banco na conta corrente e o beneficiário deve informar o ingresso do recurso na sua prestação de contas que ele vai fazer lá no CIGEF Web. Então, pessoal, a regra é que se devolva o valor que restar em conta. Se não for devolver, deverá realizar um apostilamento para detalhar onde será gasto o recurso. E esse apostilamento deverá ser autorizado pelo concedente. Já o decreto de convênios estabelece no artigo 57. Os recursos, enquanto não empregados na sua finalidade, serão obrigatoriamente aplicados em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto, lastreados em título da dívida pública federal. Os rendimentos da aplicação financeira não serão considerados como contrapartida e deverão ser devolvidos ou aplicados no objeto do convênio, estando sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos. Bom, pessoal, no decreto de convênios não foi previsto o apostilamento lá no artigo 41, onde ele fala as opções de apostilamento, para a utilização do rendimento. Então, aplica-se a regra de que para qualquer alteração deve ser feito um aditivo. No capítulo do saldo, nós vamos falar sobre o decreto 1083, que estabelece uma exceção ao aditivo. Vamos ver que o legislador estabeleceu critérios para se utilizar o rendimento. Então, é importante que se diga que rendimento de aplicação financeira é igual a saldo de recursos financeiros, né? Então, mas como são nomes distintos, né? A gente vai ver primeiro o rendimento e depois lá para frente vai ter o saldo, mas temos que ter em mente que o rendimento, na verdade, ele é um saldo, né? Então, por isso que nós vamos usar aqui o artigo 43. Concluído o objeto, é vedado alterar o plano de trabalho com a finalidade de utilizar o saldo de recursos financeiros, exceto quando o conveniente apresentar justificativa aceita pelo concedente, então aqui já demonstra a necessidade do aditivo, na qual demonstra os benefícios a serem obtidos e a aplicação dos recursos não resulte ampliação do objeto conveniado. Vejam que o legislador estabeleceu duas exigências para poder utilizar os saldos, porque usou o conector e. Então, precisa da justificativa do beneficiário aceita e também não pode haver a ampliação do objeto. O que seria ampliação? Por exemplo, se os recursos foram repassados para um centro de convenções e com o saldo o beneficiário quer fazer uma cozinha. Não pode porque configura uma ampliação do objeto. Agora, se já estivesse previsto lá no instrumento 6 banheiros e o beneficiário quer fazer mais um, mais dois,
né, com o saldo, daí ele poderia utilizar o recurso para isso. Bom, esses artigos aqui, eles também vão estar previstos lá no item 19, onde vamos falar sobre a aplicação financeira do recurso, mas eu trouxe aqui também porque eles preveem quais são os critérios, né, da aplicação financeira. E falando sobre esse tema, se esses critérios aí estabelecidos no artigo 38, no artigo 57, tiverem sido cumpridos e o rendimento da aplicação financeira tiver sido negativo, tiver dado negativo, o beneficiário não poderá ser responsabilizado. E quais são esses critérios, né? Então, no artigo 38, o critério é que o recurso deve ser obrigatoriamente aplicado em fundo de aplicação financeira de curto prazo, de baixo risco, lastreado em títulos da dívida pública. E, no decreto de convênios, estabelece que os recursos, enquanto não empregados na sua finalidade, deverão ser aplicados em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto, lastreados em títulos da dívida pública federal. Vamos ver agora a modalidade de ingresso chamada contrapartida. Contrapartida são recursos financeiros ou bens e serviços economicamente mensuráveis com que o beneficiário irá participar do objeto. Os recursos, se forem financeiros, né, são aportados e movimentados na conta específica do instrumento. Após depositar os valores na conta corrente, o beneficiário informará os dados do aporte na funcionalidade associar contrapartida transferência e o valor será informado de forma automática como ingresso na prestação de contas lá no CGF Web. A partir do momento que a pessoa faz o depósito e associa no sistema, é que o sistema permite o pagamento, né, da parcela do concedente, né? Então, como que pode ser feito o pagamento? Quando, né? Somente após o beneficiário informar os dados na funcionalidade associar contrapartida transferência. O sistema tem essa crítica, né? Após a associação é que está liberado para realizar o pagamento ao beneficiário. O artigo 52 do Decreto 1196 estabelece que o cumprimento da contrapartida pactuada deverá ser comprovado no mesmo processo de prestação de contas dos recursos transferidos e se subordinará às normas desse decreto. Aqui, então, tanto a contrapartida financeira como a contrapartida em bens e serviços, né, será comprovada no mesmo processo de prestação de contas. E o artigo 63A estabelece que nos casos em que houver contrapartida, sua aplicação deverá ser comprovada no mesmo processo de prestação de contas dos recursos transferidos pelo Estado e se subordinará às normas deste decreto. Vamos agora falar da modalidade ingresso que a gente chama, né, outros ingressos. Essa modalidade destina-se a informar outros valores aportados pelo beneficiário na conta específica do instrumento, valores não referentes à contrapartida. Então, esse valor ele não foi pactuado com o Estado. Esse aporte poderá ocorrer sempre que faltar recurso para o pagamento de uma despesa, porque houve uma pequena variação no valor ou nos casos em que não for possível o pagamento parcial de uma despesa de custo indireto. Então, o beneficiário irá depositar o valor na conta específica do instrumento, irá informar o ingresso na prestação de contas usando a opção Outros Ingressos. Bom, então vimos aí 3 tipos de ingressos que são informados na prestação de contas. Os rendimentos, que são depositados pelo banco lá na conta corrente e o beneficiário vai informar o ingresso do recurso na sua prestação de contas no CGF Web. A contrapartida financeira, que será informada pelo beneficiário na funcionalidade associar contrapartida transferência.
e entrará de forma automática como ingresso na prestação de contas lá do CGF-Web, e os outros ingressos, que são recursos próprios depositados na conta, e o beneficiário vai informar o ingresso do recurso na sua prestação de contas no CGF-Web. O título desses ingressos importa, pessoal, porque o sistema ele faz a validação de valores pactuados, tá? Então, por isso é bom saber o conceito de cada um e a aplicabilidade de cada um deles. E com relação à análise técnica desses ingressos, né, vão se utilizar as mesmas regras previstas para análise dos recursos do Estado. Também temos, né, a figura dos demais recursos na proposta, que são outros recursos públicos, né, então União e municípios, ou também privados, que irão financiar o objeto, mas esses recursos não são movimentados na conta específica do instrumento e, por isso, a prestação de contas não será feita no sistema. O artigo 53, inciso 3, estabelece como que é feita a prestação de contas desses valores. Então, é feita por meio de um demonstrativo de resultados assinado por contabilista habilitado, contendo todas as despesas e receitas envolvidas na execução do objeto, nos casos em que houver cobrança de ingresso, taxa de inscrição ou recebimento de quaisquer recursos públicos ou privados destinados à execução do objeto. E o parágrafo 12 da IN 33 de 2024, artigo 44, essa IN foi publicada em 4/3 de 2024, ela estabelece no parágrafo 12, quando o objeto envolver também a aplicação de recursos oriundos de outras fontes, municipais, estaduais, federais, também patrocínios privados, bilheterias, inscrições, vendas de estandes ou outros, na prestação de contas deverão ser demonstrados tais valores e a sua reversão para o projeto beneficiado ou para finalidades públicas previamente definidas no termo de ajuste, sendo vedada a auferição de lucro sob pena de restituição dos valores ao órgão concedente. Essa parte em negrito é uma novidade da IN 33, então vejam que no caso de o beneficiário não comprovar a aplicação de outras fontes, deverá devolver o recurso estadual repassado. Isso porque não será possível verificar se não foram pagas as mesmas despesas com fontes distintas. Então, apesar de não ser exigida uma prestação de contas nos moldes do recurso estadual, o beneficiário deve demonstrar claramente quais despesas foram pagas com os outros recursos públicos ou privados, sob pena de devolver os recursos recebidos, segundo essa novidade trazida pela IN 33.